Hoje, todos são chamados de pastor. O apóstolo é chamado de pastor, o profeta é chamado de pastor, o pastor é chamado de pastor, o evangelista, muitas vezes, os mestres. Mas se tratando do ministério profético e do ministério apostólico, houve ao longo do tempo uma perda. Porque lá no início da igreja, os pastores não eram chamados de pastores. Não tem ninguém na Bíblia, a não ser o próprio Senhor Jesus, chamado de pastor na igreja. A gente diz que Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, que Tito era pastor da igreja de Creta, essas coisas, porque a gente aplica os termos de hoje para aquela época, mas naquela época não era usado esse termo. Naquela época as funções da igreja eram diácono, presbítero, ou ancião, que é o que nós chamamos hoje de pastor, episcopos, que é o que nós chamamos hoje de bispo, e, além disso, o apóstolo, que exercia o ministério apostólico, mas tinha também uma função apostólica, porque ele era o que estabelecia o novo território. Porém, nós vemos na Bíblia o ministério profético do Novo Testamento profundamente atuante. Nós vemos dezenas de apóstolos no Novo Testamento. E a gente acabou tratando tudo como se isso tivesse acabado, porque ao longo da história o ministério profético foi deixado de lado, e o ministério apostólico. Por quê? Primeiro,